Olá, boa noite! Eu me chamo Sami e estou aqui para que a gente possa juntos estudarmos o estudo 5 do nosso estudo bíblico. E hoje com o tema fé, arrependimento e confissão. Vamos juntos, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês para que a gente possa estudar mais se baseando também com os textos bíblicos que eu vou aqui falar, mas que você confira na sua Bíblia, certo? Então vamos lá. Estudo 5, fé, arrependimento e confissão. Para quem não sabe, é esse estudo bíblico aqui, ó, ouvindo a voz de Deus. Temos outros vídeos, 1, 2, 3 e 4. Se você não assistiu ainda, volta lá, assiste o primeiro estudo para depois, consequentemente, você assistir os outros, certo? Então vamos lá. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto ele andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ele ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem do sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrar de suas terríveis consequências? Vamos junto comigo, porque a Bíblia aponta a saída, certo? Primeira pergunta, vamos lá. A primeira pergunta, meus irmãos, está em Hebreus 11, de 1 a 6, a resposta. Romanos 5, 1 e Tiago 2, 26. O que é fé e qual é a sua importância na vida do cristão? Vamos lá? A resposta é o seguinte: fé é certeza, ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. Quando ele diz assim que a fé é certeza, é quando a gente está, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, nos momentos de angústia, de aflição, é a fé depositada nessas preocupações que você diz: mediante tudo isso, eu me permaneço em paz, porque creio que o Senhor pode fazer o melhor, certo? Na segunda pergunta, qual é o objetivo da fé? Está em 1 João 5, 4 e 1 Pedro 1, 9, que diz assim: qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. O propósito da fé é a salvação. Então, vencer o mundo e o propósito da fé também é salvação, porque quem crê em Deus, crê que ele pode fazer todas as coisas, né? Crer que na salvação, que ele morreu por mim, morreu por você. Na terceira pergunta, como desenvolver a fé? Que está em Romanos 10, 17, essa perguntinha com a resposta. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve, mais fé a gente vai adquirir, porque a gente só tem fé, a gente só conhece aquilo que a gente estuda, certo? Aquilo que a gente ama, aquilo que a gente conhece. Então é o nosso Deus. Quanto mais a gente estudar sobre Ele, quanto mais a gente aprender sobre a palavra que Ele nos deixou, mais fé a gente vai ter nesse Deus, certo? Na quarta pergunta, o que Jesus veio fazer? Lucas 5:32. Vão lá na Bíblia de vocês e confere tudo isso, tá? Chamar pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio fazer aqui por nós é chamar pecadores ao arrependimento. Quinta pergunta, vamos lá. O que nos leva ao arrependimento? Está em Romanos 2, 4. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Deus fez tanto por nós que quando a gente peca, a gente está desagradando a Ele. Mas quando a gente tem esse amor, essa obediência que
Como seres humanos vamos estar sempre pecando, mas quando há esse arrependimento, Ele nos perdoa, Ele nos dá a bondade dEle para conosco e a misericórdia dEle é imensa. A sexta pergunta: o que o pecador arrependido faz? Essa perguntinha, a respostinha está lá em Salmos 38, 18. Vamos lá? Ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre o arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Essa passagem também está em 1 Timóteo 2,5 e 1 João 1,9, quando ele diz assim que Jesus é justo e fiel para nos perdoar e purificar. Sempre que tiver com angústia, sempre que caiu em pecado, meus irmãos, procure a Deus. Só Ele tem o poder de nos perdoar. Não é terceiros, não é mais ninguém. É só Deus, você e Ele. Você se arrepende e Deus, com sua misericórdia, nos perdoa. A sétima pergunta, vamos lá. A sétima pergunta: o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados, né? Está em Provérbios 28, 13, e isso é triste. Jamais ele prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Como você será perdoado por aquilo que você não confessa? Então você precisa confessar, se arrepender diante de Deus e Ele terá misericórdia de você, misericórdia de mim. No oitava pergunta tem assim: o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? A misericórdia de Deus é demais. Miqueias 7, 18 e 19. 1 João também 1, 9. Isaías 43, 25. Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Ele nos perdoa e purifica. Nossa, meus irmãos, isso não significa que a gente, ai meu Deus, eu não posso mais pecar, mas a gente vai fazer de tudo para não cair na tentação, certo? A gente precisa estar sempre seguindo os princípios e os mandamentos de Cristo, para que a gente não peque, né? E se mesmo que quando pecarmos, nos arrependermos e confessarmos a Cristo. A nona pergunta, né? O que Deus espera de nós hoje? Deus espera de nós hoje, tá em Isaías 55, 7. Que deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltamos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é enorme, o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele conhece cada um de nós, cada detalhe. Então a gente busque fazer sempre o que é boa, perfeita e agradável a Deus, não é verdade? Recapitulando esse estudo, a gente diz assim: a fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é um dom de Deus. O Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer o mal. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Mas quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando os confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois Ele é grandioso em perdoar. Oh, meus irmãos, então busquem sempre ouvir a palavra de Deus, busquem sempre estudar a palavra de Deus, busquem sempre estar mais perto e conhecer esse Deus misericordioso, bondoso, que Ele faz milagres, esse Deus que está conosco a todo momento. Que Deus te abençoe. Mais um estudo. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, que será um prazer tirar as suas dúvidas. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.